Fala galera, beleza? Preparados, preparadas? Para a gente ver os comentários da pergunta número 3, relacionada aí à fisiologia da fase folicular tardia, que é aquela que está perto do período de ovulação? Então bora lá! Respondendo então à nossa pergunta número 3, do caso clínico 2, deixo aqui o caso clínico para vocês. E eu peço aqui, na pergunta número 3, para vocês explicarem os eventos fisiológicos que ocorrem na fase folicular tardia, cujo desfecho é a ovulação. Então vamos lá, Antes mesmo de eu explicar a fase folicular tardia, vou explicar a fase folicular inicial, até porque faz mais sentido, galera? Vejam só, no início do ciclo menstrual, a gente vai ter alguns folículos ovarianos se desenvolvendo. E falei disso no vídeo da resposta 2 do caso clínico 2. Então até deixo para vocês o link desse vídeo na descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha. O que acontece? Esses folículos que estão se desenvolvendo, eles vão produzir alguns hormônios. Então vejam, androgênios, hormônio antimileriano e estrogênios. E aqui, eu quero chamar a atenção dos estrogênios, que são os hormônios mais importantes durante a fase folicular, durante a primeira parte do ciclo menstrual. E o que acontece, povo? Principalmente os estrogênios, o que eles vão fazer aqui, num primeiro momento? Como eles estão sendo liberados excessivamente, eles vão inibir a liberação de GNRH lá pelo hipotálamo e eles vão inibir também a liberação de FSH e de LH pela adenohipófise. Então, num primeiro momento, a gente vê os hormônios foliculares sendo liberados excessivamente, inibindo os hormônios do sistema nervoso central. Porém, galera, na medida em que os dias do ciclo menstrual avançam, então na medida em que a gente vê a fase folicular mais perto da ovulação, que é a fase folicular tardia, o que a gente vai vendo? Continua sendo liberada uma grande quantidade de hormônios, conforme a gente pode ver, androgênios, uma pequena quantidade de progesterona, inibina e uma grande produção de estrogênio. Então, por agora, quero chamar a atenção das inibinas e da grande produção de estrogênio. As inibinas, elas vão inibir uma liberação de FSH. E a grande produção de estrogênio, aqui é interessante, porque a gente viu na fase folicular inicial que o estrogênio liberado excessivamente estava inibindo a liberação dos hormônios do sistema nervoso central. Porém, aqui na fase folicular tardia, quando ele atinge o seu máximo, ao invés de inibir, o que ele faz? Ele estimula a liberação de GNRH pelo hipotálamo. E aí sim, povo, como tem bastante liberação de GNRH, o que a gente vai ver? Bastante liberação de FSH e muito mais liberação de LH. A gente vê aqui um pico de LH. Então, uma curiosidade, por que a gente não vê o pico de FSH? Justamente pela ação das inibinas, que estão brecando, vamos dizer assim, uma liberação excessiva de FSH. Agora, o LH nesse momento, galera, ele não tem breque. Então, o que a gente vê? A gente vê uma liberação do LH em um pico de LH. E esse pico de LH é o que leva à ovulação. Esse pico de LH é o que leva o folículo maduro a liberar o seu ovócito na tuba uterina. E aí, depois de toda essa resenha, trago para vocês o gabarito da resposta número 3. E aí, povo, como é que vocês saíram? Conseguiram responder direitinho? Que interessante essa questão, que inicialmente os hormônios ovarianos inibem a liberação dos hormônios lá do sistema nervoso central, do GNRH, do LH e do FSH. E aí depois, esses hormônios lá do hipotálamo, da adenohipófise, acabam tendo a sua liberação estimulada. Curioso, povo? E dica para vocês da pergunta número 4, as pílulas anticoncepcionais combinadas, elas têm a ver com esse pico de LH, tá certo? Então é isso, galera. Valeu, um abraço.